Uma frase famosíssima e eu não me lembro de outra, mas essa é a minha frase preferida de citações assim que eu já vi em livros e internet. Ele diz o seguinte: o que é tradição? E aí ele vai definir. Tradição é a fé viva dos mortos. E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Vou repetir porque vale a pena. Tradição é a fé viva dos mortos. É aquela fé que foi deixada, aquela fé verdadeira que foi deixada pelos nossos colegas e irmãos crentes que já morreram, que foram do passado. E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É aquela fé que não tem vida, que não é bíblica, que não condiz com a palavra de Deus, que nós vivos insistimos em tentar viver. Então eu não estou defendendo o tradicionalismo, a esperança na tradição, a autoridade da tradição, mas essa tradição viva da mensagem do Evangelho que foi deixada pelos profetas, pelos apóstolos e pelos grandes homens de Deus que viveram na história. Então a tradição é a fé viva dos mortos. E nós não estamos falando do tradicionalismo, que é a fé morta dos vivos. Amém, gente? Dizer amém à tradição é uma coisa importante. Eu gosto demais da história da igreja e é uma coisa que nós devemos estudar. Algumas aplicações aqui. Eu poderia trazer várias. Existe um livro de Carl Trueman chamado O Imperativo Confessional. Por que igrejas precisam de confissões, de credos, da tradição? E ele dá várias aplicações práticas para a vida da igreja. Várias recomendações de por que é importante usar a tradição, os credos e as confissões. Podia estar várias aqui, né? Enfim, falando sobre membresia, disciplina, escolha das músicas do louvor, pregação, vida cristã, EBD, evangelismo, discipulado, enfim, várias. Mas vou separar aqui algumas mais centrais e que tem mais a ver aqui com a nossa mensagem. A primeira delas é a seguinte: irmãos, não tenham medo de dizer amém a uma tradição cristã verdadeira. Não tenha medo de se posicionar, dizendo que você crê num credo, numa confissão que foi escrita há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás. Se é bíblico, é atual. Se é bíblico, está vivo. Nós vivemos num tempo que a moda é ser progressista, mas o crente é conservador. Nós estamos conservando a tradição cristã. Nós estamos conservando o ensino dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo, a palavra de Deus que foi revelada. Nós nos posicionamos como alguém que crê naquilo que foi revelado no passado. E que é vivo, e que é eficaz, e que continua sendo atual para todas as eras. Então, não tema de dizer que você crê, que você diz amém a um credo apostólico, por exemplo, a uma confissão de fé, a própria palavra de Deus. Nós não devemos nos envergonhar disso. O espírito do nosso tempo, né, o liberalismo, o progressismo e até mesmo os avanços que têm sido feitos na tecnologia diz que não vale tanto assim valorizar o passado. Para o cristão vale. Né? Não é tradicionalismo, mas nós temos uma tradição importantíssima. Doutrinas milenares, que são as doutrinas e os padrões bíblicos até hoje. Segundo, é o que eu já falei, os credos servem como fronteiras intelectuais de segurança. Não pense que você pode ser um cristão e pensar sempre fora da caixa. Toda vida que alguém, na maioria das vezes, se alguém diz isso, eu sei que significa pensar fora da Bíblia. Infelizmente, quando esse papo surge, é porque nós queremos deletar a importância das tradições e até mesmo da própria Escritura. Nessas verdades, apegar a essas tradições orais, escritas que Paulo tem falado, que Paulo tem defendido aqui, são inegociáveis. O segundo deles, né, para juntar com esse aqui, é que servem como uma régua de julgamento para tudo que você vai fazer na sua vida, para todas as esferas da vida. Se você tem uma confissão, aquilo que lhe ajuda a resumir o ensino bíblico, isso vai lhe ajudar muito a responder questões da sua vida, a tomar decisões, a saber qual igreja escolher, quais músicas cantar, como evangelizar, como me comportar no trabalho, como é a minha doutrina, como dizer para outras pessoas naquilo que eu creio. Isso vai lhe ajudar bastante. Como julgar aquilo que tem vindo até mim. Né? Isso ajuda muito. Confissões são importantes. Terceiro, gente, que nós não podemos esquecer. Credos e confissões servem como padrão para a conduta de vida.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ler o credo aqui, para a gente já ir encerrando. E eu vou depois voltar a esse ponto. O credo diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna e amém. Isso aqui que a gente acabou de ler precisa fazer diferença na nossa conduta de vida. Só citando alguns exemplos. Vou pegar aqui as primeiras frases. Creio em Deus Pai. Então você já não é um ateu. Se você crê em Deus, não é um ateu. Se você crê num Deus que é Pai, você não é um deísta que crê num Deus longe, mas um Deus que é Pai dos seus filhos e de intimidade. Você já busca intimidade com Deus porque Ele é o seu Pai. Se você crê que Deus é todo-poderoso, você já partiu, já não crê mais no liberalismo, você tem forças e motivação para orar pelas coisas, para crer que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, para crer que Ele também é soberano sobre essas coisas. Você não é um teísta aberto, nem que crê num Deus que é fraco e não intervém em nada. Se você crê que Ele é criador dos céus e da terra, você já deixou o darwinismo de lado, você já deixou a noção de que o ser humano é como qualquer outro animal. Se você crê que Deus é o criador dos céus e da terra e que nos criou a imagem de Deus, você não pode ser a favor do aborto, por exemplo. Se você crê em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, nosso Senhor, você já não é budista, nem muçulmano, nem qualquer outro tipo de religião. Se você crê que Ele é nosso Senhor, você se submete, obedece, rende glórias a Ele. Sua vida não é mais a mesma. Se Ele padeceu São Pôncio Pilatos, você acredita que Ele é um personagem histórico, Filho de Deus que pisou aqui na terra. E por aí vai. Viu? Eu poderia passar a noite aqui citando modificações na nossa conduta de vida que um simples credo desse, de 3 parágrafos, faz. Precisa fazer mudança. Dizer amém para isso é dizer que a minha vida se conformará a essas verdades. Por isso que o amém não é tão simples. Por isso que seguir as tradições não é fácil. Mas devemos nos empenhar nisso. E por último, credos e confissões são usados para glorificar a Deus. Para lembrarmos sempre, de uma forma talvez mais resumida, que esteja mais presente na nossa memória, de quem Deus realmente é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo e o que Ele fará. O credo, as confissões e a tradição precisam fazer parte da vida de um cristão. Para nos lembrarmos tudo aquilo que Deus já fez na história, tudo que Ele prometeu, para ver também que Ele é o Senhor de toda a nossa existência, que Ele tem a história nas mãos e faz tudo para a sua glória.